Agora tem uma coisa importante, tá? Em caso excepcional, isso está lá na lei, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, o INSS deve considerá-la acidente de trabalho. Ou seja, o que está dizendo isso aqui? Está dizendo assim, em caso excepcional, se a doença que você tem, a doença que o cara tem, a doença que o vigilante tem, ela não está incluída aqui na relação, nessa previsão que eles fizeram, mas que resultou das condições especiais em que o trabalho é executado. Olha bem, condições especiais em que o trabalho é executado. E com o trabalho se relaciona diretamente, o INSS deve considerá-la acidente de trabalho. Olha que louco, eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo para você aqui, ó, de uma doença que não está prevista, tá? A síndrome de esgotamento profissional, sensação de estar acabado, síndrome de burnout, né? Não sei se a expressão é essa, cara, mas é burnout, por aí, né? Ou seja, essa síndrome aqui, ela não está lá, ela não está lá naquela relação. E eu vou te falar aqui, eu já tirei outra aqui, não coloquei no slide, mas aqui, ó, hipertensão arterial, que é hipertensão é pressão alta. E qual é quais são os fatores de risco que está colocado lá na lista, né? Lá na lista aqui, ó, né? Eu estou lendo a lista, né? São doenças do sistema circulatório relacionadas com o trabalho. Isso está lá na lista do INSS. Hipertensão arterial, problema relacionado com emprego e com desemprego. Olha bem, esse é um fator de risco. Angina pectus, problema relacionado com o coração. Problema relacionado com emprego e com desemprego. Esse é o fator de risco. Infarto agudo do miocárdio. Problema relacionado com emprego e com desemprego. Arritmias cardíacas. Problema relacionado com emprego e desemprego. Ou seja, existem os fatores de risco de natureza ocupacional que resultam nessas doenças. Isso o INSS já, se você chegar lá com hipertensão arterial e essas doenças aqui afetam o vigilante, mas elas não estão na relação. Elas não estão na relação. Então, vou voltar aqui, ó. O que é importante gravar? Que se não tiver, né? Se a doença não estiver na lista, mas esta doença ela for vinculada ao trabalho, diretamente ao trabalho, e as condições especiais em que o trabalho é realizado, o INSS deve o quê? Considerá-la um acidente de trabalho. Legal? Você veja bem, aqui nessa relação não tem as doenças da coluna. Tem o código lá da coluna que tem um monte de doenças. E aqui você não vai encontrar. E as doenças da coluna afetam muito o vigilante, porque o vigilante trabalha muito tempo de pé. A jornada de trabalho dele muitas vezes é de pé, né? A agência bancária, você vê, o vigilante trabalha jornada de trabalho de pé, tá certo? Tem algumas agências que tem lá o banquinho que os caras vão fazendo um rodízio para ficar lá um certo tempo para poder descansar, que ninguém aguenta ficar, cara, uma jornada de 8 horas e 40, uma jornada de 4 horas de pé. Isso não é brincadeira, né? É muito penoso. E isso afeta o quê? Afeta os membros inferiores e toda a parte das doenças da coluna, cara, que aí tem um monte ali que não está na lista. Então se enquadra nesse ponto importante que eu falei. Tá legal? E o detalhe é o seguinte, os fatores de risco da síndrome de esgotamento profissional, eu fui ver lá, é ritmo de trabalho penoso, olha bem, acabei de falar, ritmo de trabalho penoso, e então outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho. Pensa o vigilante em escolta armada, cara, que o cara está direto dentro de um carro sem condições, sem ar-condicionado, sem blindagem, seguindo aí, cara, por 1.500 quilômetros, seguindo aí uma escolta, né? Enfrentando intempéries do tempo e etc. Não é um ritmo de trabalho penoso? Né? É ritmo de trabalho penoso. E também não tem dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho? Tem um monte. O vigilante tem muitas dificuldades mentais relacionadas com o trabalho, com o estresse dia a dia do risco de estar num local com alta periculosidade. A toda hora ele pode enfrentar o perigo de ação contundente, de roubos,
né? E aonde há ameaça ou uso de violência ou de grave violência. Então, ele tem locais que esse estágio de periculosidade ele é superior a outros locais. Tem local que é tranquilo, mas tem local que ele é mais agravante. E tem atividades também, a de escolta e de transporte de valores, obviamente ela tem uma dificuldade, ela coloca uma dificuldade física, um ambiente físico que realmente exige que o vigilante tenha um grau, um sentimento inabalável para enfrentar o trabalho. Senão ele vai se abalar e pum, aí já foi. Aí ele entra nesse círculo aqui e começa a aparecer essas doenças muitas vezes que está relacionado com as condições ambientais do trabalho.